Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprirei as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que queres. 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, doutrinárias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que o que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade e bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se servimos no Espírito, andemos também no Espírito. E o 26 para nós terminarmos. Não sejamos cobiços de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Vou frisar que você pode tomar o seu assento. No versículo de número 25. Se vivemos no Espírito, andaremos também no Espírito. Glória a Deus, amém? Gostaria que você me prestasse só um pouquinho da tua atenção e dos seus ouvidos. Que todo mundo, neste momento, se puder ficar sentado, me ajudaria muito, amém? Nós vamos tratar sobre as coisas do Espírito Santo. E talvez se eu pudesse dar um tema para essa palavra, e o tema seria: quem tem o Espírito Santo? Nós vamos tratar sobre oração, nós vamos tratar sobre sacrifício e sobre adoração. Amém? Porque aqueles que andam no Espírito, a Bíblia diz que tem que ser santo. Aquele que anda no Espírito, a Bíblia diz que tem que ser santo, santo e santo. Muitas das vezes alguém pode perguntar, e eu já ouvi muitas pessoas falarem: santo somente Deus, somente Deus, eu não sou santo. E a Bíblia diz que nós devemos ser santo. Santo com S minúsculo, porque santo com S maiúsculo somente o Todo-Poderoso é. Mas por enquanto que estamos neste corpo, nesta terra, nós devemos ser santo. Não como os anjos, nem como o próprio Deus. Porque você só vai ser santo o dia que você tiver um corpo glorioso, que você passe de dessa para melhor e estar no céu. Mas para estarmos no céu precisamos de algumas ferramentas. E ontem foi pregado sobre Efésios, e o tema do congresso era revestivos, e revestivos da armadura de Deus. E para que possamos estar revestidos da armadura de Deus, temos que andar no fruto do Espírito Santo. E para andar no fruto do Espírito Santo, temos que ter o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo é aquele que ora. Quem tem o Espírito Santo é aquele que jejuma. Quem tem o Espírito Santo é aquele que medita na tua palavra dia e noite, e não anda falando da vida alheia. Mas esse anda cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele não tem tempo para andar falando de um ou do outro. Ele só tem tempo para viver aquilo que a palavra proporciona para ele. Qual é aquilo que a própria palavra proporciona? É a vida eterna. A palavra nos proporciona a vida eterna, uma vida com Deus, uma vida em santidade, em comunhão, aonde a Bíblia diz que não haveria mais choro, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza e não haverá noite, porque a glória de Deus resplandece em todo lugar. Então quem tem o Espírito Santo é aquele que ora, é aquele que busca, é aquele que medita na palavra dia e noite. É aquele que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Pode estar na carne, mas todo momento ele está em Espírito.
E eu começo a pregar aqui falando, no capítulo 3 de João, nós temos um homem chamado Nicodemos. E quem era Nicodemos? Era príncipe dos judeus. E a Bíblia diz que ele era sábio, ele era conhecido como um doutor. Ele era príncipe dos judeus, era ensinado desde pequeno. Sabia das escrituras do começo ao fim. Ele era treinado. E ele era muito sábio. A Bíblia diz que ele, muitas das vezes, creio eu que por vergonha, conheceu Jesus de ouvir, e ele queria falar com Jesus. Mas a Bíblia diz no capítulo de João, no capítulo 3 de João, que ele foi ter com Jesus à noite. Creio eu que com vergonha. Por quê? Porque ele era mestre, já sabia de tudo, e para ele não era necessário nascer de novo. Mas a Bíblia diz que quando ele foi ter com Jesus, Jesus falou para ele, e ele muitas das vezes se questionando sobre a palavra que Jesus tinha falado a muitos, que era necessário nascer de novo. Ele chega até Jesus, e quando ele tem um encontro ali com Jesus, ele interroga Jesus e pergunta: como é necessário um homem já velho nascer de novo? Poderia ele tornar para o ventre da sua mãe e depois nascer? E Jesus diz que não era nascer da carne, mas era nascer da água e do Espírito. Porque o próprio Jesus diz: quem não nascer de novo não tem herança no reino de Deus. Porque é necessário nascer de novo, é necessário nascer da água, é necessário nascer do Espírito. É por isso que quando aceitamos a Jesus, quando renunciamos à nossa carne, quando deixamos os nossos pecados de lado, a gente sente o desejo que o próprio Espírito Santo dá de nascer de novo. Batizamos nas águas. Depois que batizamos nas águas, começamos a andar em comunhão com Ele. Começamos a participar do corpo e do sangue deles, fazendo um memorial daquele dia a qual Ele sofreu e do dia que Ele retornará em sua glória. Mas para estarmos com Jesus, Nicodemos, que era um mestre, príncipe dos judeus, o próprio Jesus olhou para ele e falou: é necessário que tu nasça de novo, porque se tu não nascer de novo, tu não tem parte comigo no reino de Deus. E Jesus fala para Nicodemos: o vento sopra aonde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe para onde vai. Assim é aquele que nasce de novo. E ainda ali interrogando Jesus, Jesus vai olhar para ele e vai dizer: tu é mestre em Israel e ainda não sabeis disso? Então Jesus dá uma explicação para ele. E todas as palavras sábias de Jesus mostraram para Nicodemos que, mesmo reconhecendo que ele já sabia de tudo, que para ele não precisava de ter mais nada, Jesus mostra para ele que, mesmo ele conhecendo tudo, é um ser humano que ainda não sabe de nada. Porque muitas das vezes a gente pensamos que conhecemos muito, mas ainda não conhecemos nada. Nós temos que saber e reconhecer que todos os dias nós aprendemos, todos os dias nós recomeçamos, todos os dias nós nos santificamos, mas ainda é necessário que nós mesmos entendamos que ainda não sabemos de nada, ainda não fizemos nada, e é necessário que nós oferecemos mais. Nicodemos, para ele não precisava mais de nada, talvez já estaria salvo. Mas um dia chega Jesus e fala para ele que ele teria que nascer de novo, porque senão ele não entraria no reino de céu. E Jesus, com suas palavras sábias, mostra para ele que não era necessário ele retornar ao ventre da sua mãe para nascer de novo. Porque mesmo ele retornando para o ventre da sua mãe e nascendo de novo, ele poderia ser uma pessoa mau, ou muitas das vezes um religioso. Porque Jesus não procura pessoas religiosas, mas procura aqueles verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Quem tem o Espírito Santo? Aquele que nasceu de novo. E quem é aquele que nasceu de novo? Aquele que demonstra o Espírito Santo na sua vida. E como demonstramos que o Espírito Santo está na nossa vida? É andando como Ele andou, é sendo
bom como ele foi. E como sermos bom? Muitas das vezes nós não temos como ajudar um ao outro, fisicamente, financeiramente, mas nós temos uma armadura que é mais poderosa de qualquer tipo de dinheiro, de qualquer tipo de coisa que o ouro possa comprar aqui no mundo. E qual é essa ferramenta? É a ferramenta que está em Efésios 6:10. É a armadura de Deus, é a oração. Porque a oração tem poder para destruir todas as obras do diabo. A oração tem poder para fazer tudo aquilo que você imagina que não pode acontecer. Mas sobre a oração, Deus faz tudo aquilo que você pensa que não pode acontecer na sua vida. Não precisa você ser bem-sucedido financeiramente. Só basta você orar. Só basta você crer. Só basta você estar revestido da armadura de Deus. Porque o demais quem vai fazer é Ele. Não precisa se preocupar com nada neste mundo. Porque a própria palavra nos ensina e nos instrui. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. E muitas das vezes você poderia fazer uma pergunta a mim e falar: Diácono Rodrigo, como muitas das vezes eu tenho muito tempo que estou na igreja, que estou no evangelho, e nada aconteceu na minha vida. E muitas das vezes olhamos para a pessoa e ela continua do mesmo jeito. E a palavra diz que muitas das vezes nós pedimos e não sabemos pedir e pedimos mal. Então quando pedimos temos que saber pedir. E melhor do que pedir é ter crédito com Deus. E quem tem crédito com Deus é quem tem o Espírito Santo. É aquele que não anda falando um do outro. É aquele que não tem tempo para andar fofocando com um com o outro. E qual é o tempo dele? O tempo maior que ele tem é para gastar nos céus, é para gastar com as coisas de Deus. Ele não tem tempo, muitas das vezes, de curiar a vida da pessoa, de saber se ela está andando certinha. Mas o tempo que ele tem, ele gasta na presença de Deus. Muitas das vezes nós pedimos Deus muito, pedimos Deus muito e não fazemos nada para Ele. E muitas das vezes você só quer receber, mas nada te dá. Não oferece um sacrifício digno de ser aceito pelo céu. E eu disse que nós falaríamos de sacrifício. Nós falamos de Nicodemos, que ele teve que nascer de novo. Já era entendido, talvez sabia mais do que eu e do que você, mas não era praticante. Não tinha um espírito tanto, não tinha um espírito de mansidão. E quando ele tem um encontro com o próprio Jesus, ele aprende que ele pensava que sabia de tudo, mas Jesus fez ele reconhecer que ele não sabia de nada, porque era necessário que ele, mesmo sabendo de tudo, ele tinha que nascer de novo. E agora temos que aprender como sacrificar. Temos que sacrificar o nosso melhor para Jesus. Muitas das vezes você não dá o seu maior o seu maior sacrifício. E muitas das vezes fica só mendigando um milagre na presença de Deus. E nós vamos saber a diferença de quem mendiga e de quem não mendiga. Por que mendigar milagre? É uma palavra muito feia. E porque nós temos reconhecimento que um mendigo é um morador de rua, onde não tem onde cair morto, vive na rua mendigando, passando fome, necessidade. É uma pessoa onde não sabe como vai ser o dia de amanhã. E o crente não sabe como vai ser o dia de amanhã, mas ele põe a sua fé e a sua confiança em Deus, porque o dia de amanhã Deus vai prover. E quem é um mendigo de milagre? É aquele que muitas das vezes não vai à igreja todos os dias. Não estou falando e generalizando todo mundo, porque tem umas pessoas que não podem, às vezes trabalham, mas no tempo que tem, ele está ali. Mas tem muitas pessoas que estão nas suas casas, estão no conforto do seu lar, e ela fala bem assim: hoje eu não vou na igreja. Por quê? Por nada, eu só não quero ir hoje. Não se sacrifica para estar na presença de Deus, na casa de Deus,
mas quer receber de Deus. E muitas das vezes essa pessoa ora e nada acontece. Por quê? Porque está orando e pedindo do jeito errado. Está orando pedindo a Deus, mas não está fazendo para Deus. Esse é um mendigo de milagre que não faz muito e quer muito. E tem aquele que pratica e muitas das vezes não faz nada, mas Deus faz o muito na vida dele. Por quê? Porque no tempo que tem ele está na casa de Deus. Porque no tempo que tem ele está orando. Porque no tempo que tem ele está jejuando. Porque no tempo que tem ele está se sacrificando no altar. Ele não precisa ficar muitas das vezes: Senhor, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não. Ele só vai praticar princípio, ele só vai ler a palavra, ele só vai meditar, ele só vai cumprir o que está escrito nela, ele só vai praticar o que está escrito nela, e Deus vai fazer por ele. Por quê? Porque aquele que anda praticando a palavra não precisa de mendigar milagre. Ele vai plantar no altar e vai colher do altar. Porque quem planta colhe. E se uma coisa que Deus é fiel. Se tu plantou, tu vai colher. Se plantou bênção, vai colher bênção. Mas se plantou maldição, vai colher maldição. Não se torne mendigo de milagre. Pratica a palavra. Ora, busca. Seja fiel a Deus no pouco, e que sobre o muito Ele vai ser fiel com você. Davi sacrificava a Deus. E não sacrificava de qualquer jeito. Por ele ser um rei, está em uma posição muito alta. Algum dia, Ornã olhou para ele e falou: o senhor é rei, não precisa comprar. Ele ia levantar um altar, e ele foi buscar as coisas necessárias para levantar o altar e sacrificar ao Senhor, porque Deus tinha mandado uma praga sobre o povo, por causa do pecado de Davi. E quando Deus cessa aquela praga que ele tinha jogado sobre o povo de Israel, Davi vai sacrificar a Deus por ele ter escutado ele. E quando Davi sacrifica a Deus, e Ornã quer dar as coisas para Davi sacrificar, Davi olha para ele e fala: eu vou pagar com um preço justo, porque eu não sacrificarei ao Senhor nada que não me custe nada. Porque muitas das vezes sacrificar o que é fácil, o que é bom, o que é fácil demais. Mas sacrificar aquilo que te custe alguma coisa é muito difícil. Muitas das vezes você tem tempo para fazer tudo, mas na hora de orar, na hora de ter tempo para a palavra, acontece qualquer tipo de coisa, menos você cumpre aquilo que você queria. Dá sono. Na hora que você está ali assistindo televisão, está tudo bem. Mas na hora que você começa a orar, o sono começa a pesar. Na hora que você começa a meditar na palavra, o sono começa a te atacar de uma forma sobrenatural. E nós sabemos que neste momento é um momento de guerra. E neste momento de guerra, quem tem que ser vencedor é o crente, não o diabo. Muitas das vezes estamos sendo vencidos pelo diabo, como nós temos que vencer o diabo. Não com as nossas forças, mas com as forças do Cristo, a qual nós servimos. Por quê? Porque se um momento você deixou um dia de orar, você deixou um dia de meditar na palavra, você perdeu para o diabo. Então todos os dias nós temos que orar, nós temos que jejuar. Porque em um momento que o diabo vai chegar, muitas das vezes vai querer te acusar, como ele foi acusar Jó diante de Deus, e não vai ter nada para te acusar. Por quê? Porque no momento certo você orou, você jejuou, você buscou na palavra de Deus. Então Davi oferece um sacrifício digno ao Senhor. E qual é o nosso sacrifício que devemos oferecer? É o dia que você não querer fazer, você fazer. É o dia que você falar: hoje é um culto de domingo, eu não vou estar no culto. Você renunciar à sua própria vontade, levantar e erguer a cabeça e falar: não, hoje eu vou, porque eu sei que isso é armadilha do diabo. E está aqui para adorar e glorificar o nome de Jesus. E qual é o melhor sacrifício que oferecemos a Deus? É o nosso corpo, é o nosso tempo em santificação na presença dEle. Você tem que glorificar o Senhor com as suas vestes. Você tem que glorificar o Senhor com os teus olhos. Você tem que glorificar o Senhor no seu jeito de andar, no seu jeito de falar, até nas coisas que você vai ouvir. Porque uma pessoa que tem um Espírito Santo é aquela que não anda escutando qualquer coisa, é aquela que anda
não anda falando qualquer coisa. É aquela que primeiro senta para ouvir e depois fala. Porque chegar falando é fácil. E muitas das vezes as pessoas erram por causa disso. Porque Davi, quando ele ia à guerra, primeiramente ele consultava ao Senhor. Senhor, eu vou lá. Mas e aí? O Senhor vai dar um inimigo em minhas mãos? E Jesus, o próprio Deus, responde a ele: eu darei os seus inimigos em suas mãos. Porque primeiro devemos orar antes de fazer qualquer atitude. Porque aquele que busca primeiramente para depois agir é aquele que vai fazer as coisas certas. Por quê? Porque ele vai perguntar primeiro a Deus, Deus vai responder, e depois ele vai ter as palavras sábias para conversar com aquela pessoa. E a própria palavra diz que a palavra branda desvia o furor. Uma palavra sábia. Então quando Davi sacrifica ao Senhor, ele sacrifica o que te custa algo. E o que está nos custando muitas das vezes para sacrificar? Muitas das vezes nós temos que sacrificar o nosso eu, as nossas vontades, os nossos desejos, talvez até o jeito de nos vestir, se o Espírito Santo nos incomodar. Por quê? Glorifique o Senhor no seu corpo. Dê o seu maior sacrifício, vista a sua melhor roupa. Se vista bem para vir num culto, talvez como esse. Hoje eu vou num culto, por quê? Não para me vestir bem para o irmão ou para a irmã, mas para me vestir bem porque eu vou no melhor lugar. Não é numa balada, não é numa festa, mas é na casa de Deus. Porque muitas das vezes botamos as nossas melhores roupas, o nosso melhor sapato, nos vestimos bem para ir numa festa, para ir no aniversário, mas quando viemos à casa de Deus, muitas das vezes não damos interesse e viemos de qualquer jeito. Mas o melhor tem que ser oferecido aqui no altar, porque o melhor vem do altar, o melhor vem de Deus. Fique de pé nessa noite, e aqui eu já entrego, te dizendo esta palavra: sacrifique o seu melhor no altar. Ore até você ouvir Deus. Não ore somente até Deus te ouvir, mas ore até você ouvir Deus. A oração pode muito em seus efeitos. O congresso foi sobre fortificado, sobre revestimento, sobre armadura. E Efésios 6, capítulo 10 diz: nós demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e fazendo tudo isso ficais firmes. Muitas das vezes tem gente que não ora, tem gente que não busca na palavra de Deus, e porque no dia mau acaba desistindo, caindo e afasta da presença de Deus. Por quê? Porque não se revestiu antes para enfrentar o mal depois. Porque primeiro nós se revestimos agora, e no dia mau nós vamos ficar firmes, porque vamos estar bem preparados, vamos estar com capacete, vamos estar com armadura. E as armaduras de Deus são poderosas em Deus. É por isso que quando oramos, nós vemos que algo diferente acontece. Por quê? Porque quando nós oramos, nós saímos do nosso físico e entramos no espiritual. E quando falamos com Deus, nós o ouvimos e Ele nos conforta. Então quando pedimos a Deus, que nós viemos pedir bem, que nós viemos orar bem, dê o seu melhor, glória. Se ofereça por completo no altar, porque a diferença vai acontecer. Só basta você tomar uma atitude da sua vida. E qual é essa atitude? Desde o dia que você levantou sua mão até agora, você começar a sacrificar o seu melhor, você começar a dar a sua melhor adoração. Não liga se um vai falar ou se o outro vai falar, mas você tem que ligar o que o Espírito Santo vai pensar ou vai falar ao teu respeito. Será se neste momento Deus tem visto coisas boas ao meu respeito e ao teu respeito? Porque o pastor pode saber da sua vida ou ele pode não saber, mas muitas das vezes não vai fazer diferença, ele só vai orar. Mas quem sabe da sua vida, o que você faz no oculto ou no secreto, ou no escondido, é o próprio Deus. Muitas das vezes nos preocupamos com o pastor, com a pastora, com o irmão, com a irmã, sendo que a nossa maior preocupação tem que ser com o que Deus está pensando ao meu e ao teu respeito. Porque o pastor não tem o poder que Deus tem. Ele pode orar para a tua vida,
mas ele não pode convencer você a mudar. Mas o próprio Deus, a qual nós servimos, ele tem o poder de nos convencer e de nos mudar. O ser humano muitas das vezes já tentou e não conseguiu. Mas eu vi um que nunca falhou, que é o próprio Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é aquele que anda fazendo a sua vontade, o seu querer. Está todos os dias adorando e glorificando a Deus. Está firme, está fortificado, está com a armadura de Deus. Por quê? Porque vem o dia mau e ele ainda continua firme. Por quê? Porque ele soube resistir, ele soube buscar, ele soube praticar. Então continua praticando a palavra, continua orando, continua buscando, porque no momento certo a tua vitória vai chegar. E é o próprio Deus que vai descer e vai abençoar a tua vida. Amém? Continue firme em nome de Jesus.